Ao exigir provas científicas da existência de Deus, progressistas agem como alguém que procurasse localizar a sequência de boot inicial de um computador dentro do sistema operacional. A sequência de boot inicial do computador tem esse nome por causa da expressão pull oneself up by one's bootstraps, erguer-se puxando os próprios cadarços dos sapatos, algo obviamente impossível. Essa impossibilidade de um sistema de estado binário passar do estado desligado para ligado foi contornada pelos engenheiros colocando o sistema de boot à parte. Máquinas de estado finito não podem mudar seu estado desligado inicial, assim como alguém não pode se erguer pelos cadarços. Nossa experiência e a lógica concordam que nada pode sair do nada. No entanto, estamos todos aqui. A origem do universo ainda é um enigma e continuará assim pelo simples motivo de que o cérebro mais brilhante ainda está dentro da criação e, portanto, não pode ver fora dela. Se pressupomos uma cadeia causal, pressupomos um antes, e por isso a noção de um universo que sempre esteve lá é tão cara aos ateus. Mas o Big Bang implica que houve um começo definido para o universo. O passado não se estende para trás para sempre. O passado tem um fim, o que nos leva imediatamente a pensar nas condições anteriores ao estado inicial, o que nos leva a pensar nas condições anteriores das condições anteriores, numa recursividade infinita. A possibilidade de ver de fora implicaria um salto de nível do ser que está vedado à nossa arquitetura cerebral. Estamos limitados pela configuração estrutural do nosso cérebro, que só pode interpretar as coisas em termos de posição espacial temporal. Por definição, a realidade última transcendente precisa, transcender o espaço-tempo. A linguagem se esfacela quando tenta dar conta dessa realidade transcendente. Por exemplo, temos que usar aspas ao falar do que havia antes do Big Bang, já que o tempo e o espaço foram criados nesse evento e, portanto, antes só faz sentido dentro do contexto espaço-temporal. As aspas são o indício de que as nossas estruturas de percepção e comunicação não têm como dar conta da totalidade da existência. Assim, no que se refere à criação do universo, a única posição possível para a ciência é dizer: me dá um milagre aí, chefia, que o resto eu explico. Há singularidade no centro de um buraco negro, onde as leis da física são canceladas numa hemorragia de dízimas periódicas. É uma pista do mesmo tipo de barreira à apreensão completa da realidade, em um nível tal que a possibilidade de compreensão forçosamente teria que trazer consigo uma nova concepção de física, ainda mais estranha e inquietante que a atual. Não escapará aos mais sutis a percepção de que tanto a ciência quanto a religião, em suas áreas mais abstratas e pesadamente teóricas, costumam fazer exigências extremamente difíceis ao que chamamos de bom senso. O sentimento religioso tem origem no espanto com o milagre da existência, a mesma reação de perplexidade a que Platão atribuía o começo da atividade filosófica. Não é banal a geometria altamente organizada de uma teia de aranha que otimiza seu funcionamento e resistência. Não é algo banal que as estruturas microscópicas das asas de uma borboleta conversem com a luz do sol de forma a decompô-la em determinadas frequências para possibilitar a comunicação visual com outras borboletas. Só alguém ignorante da complexidade assombrosa do processo de desenvolvimento de um feto pode usar o argumento de que o embrião feto ainda não é um bebê para justificar o aborto, como se o embrião ou o feto fossem realidades triviais, descartáveis como um dente podre. Um cientista de gênio, algo tão raro na ciência quanto um santo na religião, não se deslumbra menos por conhecer as minúcias do processo que estuda, muito pelo contrário. E a frase de Francis Bacon sobre filosofia também serve para a ciência. Assim, chegamos ao paradoxo aparente de que o estranhamento dos materialistas com a religião poderia ser curado com mais ciência e não com menos. Dei alguns exemplos de processos biológicos que são fonte de espanto perene para almas não petrificadas pela atitude blasé diante da existência.
E me pergunto o quanto os materialistas persistiriam em sua fé cega se realmente conhecessem e internalizassem a estranheza fundamental da realidade, como aparece num nível ainda mais básico, na mecânica quântica, com seus conceitos esotéricos inquietantes, como a dualidade onda-partícula ou o emaranhamento quântico. Em uma palestra sobre o experimento das duas fendas, Richard Feynman passou um bom pedaço da introdução avisando ao público que o que ele ia mostrar era estranho e desorientador, e pedindo a mesma coisa que eu mencionei aqui, uma aceitação momentânea do que será exposto, sem tentar forçar a nova informação a caber em moldes prévios, e também bastante imaginação. How they behave, therefore, takes a great deal of imagination to appreciate, because we are going to describe something which is different than anything you know about. This, in that respect at least, makes this perhaps the most difficult lecture of the series, in the sense that it's abstract, in the sense that it is not close to experience. So it will be difficult. But the difficulty really is psychological and exists in the perpetual torment that results from your saying to yourself, but how can it be like that? I think I can safely say that nobody understands quantum mechanics. Don't keep saying to yourself, if you can possibly avoid it, but how can it be like that? Because you'll get down a drain, you'll get down into a blind alley in which nobody has yet escaped. Nobody knows how it can be like that. Em um ambiente de baixa cultura como o Brasil, a imaginação fica atrofiada, e isso é um problema, pois a imaginação, que está na origem de todos os momentos eureka da ciência, filosofia, arte, etc., é o órgão usado para perceber a hipótese de Deus. Mesmo noções básicas assumem feições novas e abstrusas, ao ponto de não podermos nem dizer ao certo se ou como a noção de tempo pode se aplicar aos instantes iniciais do Big Bang. Existem restrições óbvias e inerentes à nossa situação de criaturas dentro da criação, como o postulado da censura cósmica parece indicar. E assim, chegamos a uma situação curiosa, em que alguém que se apresenta como cientista e usa jaleco consegue convencer um progressista de que existe um gato vivo e morto ao mesmo tempo dentro de uma caixa selada. Mas alguém que se apresenta como sacerdote e usa batina não consegue convencer o mesmo progressista do simples fato científico de que a vida começa na concepção. Em algum momento vai ter que cair a ficha de que o materialismo empiricista é manco e não tem autoridade nem os meios para lidar com o fenômeno religioso, e de que, portanto, a religião tem, sim, o direito de participar das discussões sobre política pública, pois inteligência sem sabedoria é como uma pistola nas patas de um macaco. A ciência tem tantas chances de arbitrar questões religiosas quanto tem de provar que um Van Gogh é melhor que um Henri Rousseau. But do you deny that science cannot account for everything? Yes, I do deny that science. So what can't it account for? I think there are a good number of things that cannot be scientifically proven, but that we're all rational to accept. Let me list 5. Logical and mathematical truths cannot be proven by science. Science presupposes logic and math, so that to try to prove them by science would be arguing in a circle. Metaphysical truths, like there are other minds other than my own, or that the external world is real, or that the past was not created 5 minutes ago with an appearance of age, are rational beliefs that cannot be scientifically proven. Ethical beliefs about statements of value are not accessible by the scientific method. You can't show by science whether the Nazi scientists in the camps did anything evil as opposed to the scientists in Western democracies. Aesthetic judgments, number 4, cannot be accessed by the scientific method because the beautiful, like the good, cannot be scientifically proven. And finally, most remarkably, would be science itself. Science cannot be justified by the scientific method. Science is permeated with unprovable assumptions. You lose. Perfect. Exigir provas empíricas de Deus é como querer abarcar a totalidade da experiência musical em termos científicos. É sinal de daltonismo cultural e espiritual. E é como tentar vencer no blackjack com Royal Street Flush.
Tentar capturar Deus, o Criador, em um experimento científico, que é parte da criação, seria como tentar fazer um vasilhame grande caber em um menor. Não há vaselina que dê jeito. Por definição, o conceito de Deus abarca todos os outros e não é abarcado por nenhum. Se você retira o maior conceito possível do centro da vida em sociedade, terá que encontrar alguma outra coisa tão grande quanto para preencher esse buraco. E se não há nenhum conceito tão abrangente e total quanto Deus, o buraco terá que ser tapado na base da gambiarra, com os esforços combinados da psicanálise, da tarja preta e da Black Friday. Sinto informar que não é o suficiente.